A grande advertência, as 3 mensagens angélicas, a profecia para hoje. O objetivo da tríplice mensagem não é aterrorizar pessoas, mas lhes dar esperança e salvar os que acreditam, pela fé no sacrifício expiatório de Jesus Cristo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14 versículos 6 a 12. O Evangelho eterno que é a salvação de graça, por meio de Jesus, a todos que o aceitarem e obedecer, não adianta dizer que crê, mas não haver mudanças na forma do agir. É o maior apelo para adorar a Jesus e suas consequências. É também um apelo para todos sair da Babilônia, a grande meretriz, não adorar a besta. Quem adorar a besta, vai ser condenado à morte eterna. Os 3 anjos simbolizam o povo de Deus, seja nós, é uma advertência a pregar a tríplice mensagem de âmbito mundial. São as 3 advertências à humanidade antes do final dos tempos da graça e da segunda vinda de Cristo. Os mensageiros devem ser pessoas santificadas, e totalmente comprometidas à semelhança dos santos anjos. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 14 versículos 4 e 5. Aqui são descritas as características do anjo mensageiro do Senhor que somos nós, devem ser virgens e que não tenha se contaminado com mulheres. Isto quer dizer, não ser seguidor e mensageiros das doutrinas da besta, que tem origem romana, seja, doutrinas papal, que mudou os tempos e as leis de Deus. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Daniel capítulo 7 versículo 25. Estas são as características do chifre pequeno, ou de Roma papal, descrito em Daniel. Lembrando que até o século XIX o Apocalipse era o livro mais estudado da Bíblia e os 10 mandamentos eram aceitos pela maioria das pessoas, desde o aparecimento da teoria da evolução das espécies de Darwin, até hoje. As igrejas estão bebendo e se contaminando com o vinho da grande prostituta descrita em Apocalipse capítulo 17. A minoria estuda o livro de Apocalipse e poucos obedecem os 10 mandamentos. A primeira mensagem angélica: adorar a Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, o mar, e as fontes das águas. Hoje temos motivos para temer a muitas coisas, o mundo está desconcertado, temos que ter esperança em Jesus e Ele consertará tudo isto. Nem a morte nos separará do amor de Cristo. O que é temer a Deus?
É ter respeito aos ensinamentos e obedecê-los. Não precisamos ter medo, somente os desobedientes devem ter medo, o castigo é certo. Assim como respeitamos nossos pais aqui na terra, temos que obedecer e respeitar a Deus, até de forma mais vigorosa. O que é dar glória a Deus? Devemos glorificar a Deus em todos os lugares, até dentro da igreja, principalmente quando ninguém está vendo, quando temos uma oportunidade de transgredir e não o fazemos por temor a Deus. Quando fazemos a vontade de Deus, em qualquer situação, social, cultural, moral, religiosa, alimentação, uso do nosso corpo e assim vai, estamos glorificando a Deus. Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 31. Dar glória a Deus é revelar o caráter dele por meio de nós, e assim, torna-lo conhecido. O primeiro anjo tem um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Este livrinho que deve ser pregado em alta voz é a Bíblia na sua essência, sem regras paralelas, guardando e seguindo todos os ensinamentos de Deus, inclusive os 10 mandamentos. Inclui justificação pela fé em conexão com a santificação pela fé em Cristo. Estamos desaprendendo a adoração a Deus e cada vez distanciamos mais da sua proteção, por isso o apelo à adoração a Deus. Momento de juízo. O motivo para o temor reverencial e dar glória a Deus é o início do seu juízo. Trata-se do juízo investigativo pré-advento iniciado em 1844. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele, assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Daniel capítulo 7 versículos 9 a 13. Quando se iniciou este juízo de acordo com a Bíblia? E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel capítulo 8 versículo 14. O juízo investigativo segundo a Bíblia, iniciou em 1844 com o fim das 2300 tardes e manhãs. Estamos agora sob a proclamação da terceira mensagem angélica. Mas todas as 3 mensagens devem ainda ser proclamadas, pois elas se complementam. E são pregadas, de forma integral, até o final. Veja o que está preparado a quem não der ouvidos a estas advertências. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Apocalipse capítulo 14 versículo 14. Cristo irá fazer a ceifa, separar o joio do trigo. O joio fará parte do rio de fogo como descrito acima. A segunda mensagem angélica, queda de Babilônia. Caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A Bíblia se refere à igreja como mulher em Apocalipse capítulo 12, mulher virtuosa, a noiva de Cristo e, no capítulo 17, se refere à mulher desprezível, a grande prostituta, que prostituiu a lei de Deus, a grande Babilônia,
mãe das confusões religiosas. Cuidado! Se a mãe também tem filhas. É uma advertência a quem segue a igreja que veio do Império Romano, que é a igreja da doutrina papal, e as igrejas que seguem essas doutrinas. Significa o castigo para quem adora a besta e sua imagem. Adorar é prestar homenagem, culto e venerar, trocar Deus por imagens de pau, pedra, gesso, ferro e outros materiais. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías capítulo 42 versículo 8. Temos que homenagear Deus, não adora outro e não aceitar a adoração de um falso dia de guarda. Identificando esta igreja prostituta. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse capítulo 17 versículos 1 e 5. Conseguimos identificar alguma igreja com as características da Grande Babilônia que vai cair? Como a Grande Babilônia prostituiu a lei de Deus. Mudou os tempos e a lei. Mudou o dia de repouso, colocando o primeiro dia da semana onde deveria estar o 7º. Troca do sábado da criação pelo domingo da ressurreição. Indução à adoração à imagem. Promove hereticamente salvação por sacramentos, indulgências e boas obras. Perdão do pecado por intercessão sacerdotal. A terceira mensagem angélica, o castigo. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Apocalipse capítulo 14 versículos 9 a 11. Percebe que o castigo não será eterno. Cristo fala que o mal será eliminado, porque o salário do pecado é a morte eterna, não o sofrimento eterno, e Cristo não vai ficar eternamente assistindo a besta prostituta a queimar. As consequências serão eternas, seja, o desaparecimento. Pregar estas 3 mensagens é a nossa obra. Embora seja uma poderosa advertência mundial feita aos homens contra a adoração à besta e à sua imagem, a terceira mensagem angélica é a mensagem do Evangelho para os últimos dias. Vamos advertir sobre o grande livramento que Deus fará a quem obedecer os 10 mandamentos e não fornicar com a prostituta. A grande Babilônia, morada de demônios. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, exclamou com potente voz, dizendo, Caiu! Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Apocalipse capítulo 18 versículo 1 e 2. Por desprezar verdades bíblicas, Babilônia caiu ao ponto de se tornar morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo. O vale da decisão, o forte apelo.
ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse capítulo 18 versículo 4. Deus chama seu povo para sair dela, pois aqueles que ficarem se tornarão cúmplices em seus pecados. Eventos finais: a chuva temporã e a chuva serôdia. Com a capacitação pela chuva serôdia do Espírito Santo, o terceiro mensageiro, quer dizer, o povo de Deus anunciará a queda completa de Babilônia, pois todas as nações terão bebido completamente do vinho do furor da sua prostituição, sua falsa doutrina. Quando acontecerá? Chuva serôdia. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Joel capítulo 2 versículo 23. Quando caiu a chuva temporã, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 4. A última ocorrerá antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Quem não se encher do Espírito Santo, vai ficar cheio de demônios. Vamos nos preparar desde já por esta chuva. Fidelidade ao Criador. A terceira mensagem angélica faz alusão à marca da besta, a ser imposta por decreto a partir dos Estados Unidos da América. A marca de Deus. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel capítulo 20 versículo 20. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Êxodo capítulo 20 versículo 8. No entanto, a observância do primeiro dia da semana é o sinal da besta. Mas ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Após o decreto dominical, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma, e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Tempo de proclamar. Este tempo é tremendamente solene, e de muitas oportunidades para a pregação do Evangelho e da verdade presente. O grande clamor iniciou com a morte de Cristo na cruz, agora cabe a nós proclamarmos o grande clamor: somos o terceiro anjo. Por isso, precisamos nos preparar para o grande chamamento que Cristo nos faz: santifiquemos os nossos corpos. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22 versículo 20. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.